torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. Hoje tem Vascão, dia de Vasco, torcedor vascaíno. Hoje o Vasco enfrenta o Porto Cabelo na Venezuela. O Vasco entra pressionado, né, para esse jogo contra o Porto Cabelo, porque a equipe do Lanús venceu fora de casa o Melgar, jogando na altitude, né, na mesma altitude que o Vasco acabou empatando com o Melgar lá no Peru em 3-3. O Lanús conseguiu fazer um placar impressionante, né? Muitos torcedores, muitas pessoas aí imaginavam-se que o Lanús não seria competente para ganhar do Melgar lá no Peru por causa da altitude, mas a altitude não atrapalhou a equipe do Lanús, pelo contrário, o Lanús conseguiu achar o seu golzinho e depois acabou recuando, né? O Melgar não teve a qualidade aí para empatar. O forte do Melgar as bolas aéreas, mas assim como o Lanús conseguiu neutralizar o Vasco, né, em São Januário, o Verratti quase nem tocou na bola naquele jogo, que foi 0-0, né, contra o Lanús aqui em São Januário. O time argentino também conseguiu neutralizar a bola parada do Porto Cabelo. E com isso, com esse resultado de 1-0, o Lanús agora é o líder do Grupo G da Sul-Americana com 8 pontos. Em segundo, o Vasco com 5. O Melgar com 4 pontos. E a equipe do Porto Cabelo com apenas 1 ponto ao Lanterna. E o Vasco enfrenta esse Lanterna na Venezuela. E o Vasco tem a obrigação de vencer o Porto Cabelo para conseguir aí ficar ali, né? Ou colar na liderança ali, continuar em segundo, né? Mesmo que o Vasco não vença, o Vasco ainda fica em segundo, porque a equipe do Melgar, que tem 4 pontos e está em terceiro, perdeu para o Lanús, mas é importante o Vasco vencer o Porto Cabelo e se conseguir aí um resultado aí, uma vitória com gols, né? Com bastante gols aí, vai ajudar muito na questão do saldo de gols aí. O Vasco passa à frente do Lanús, dependendo aí da quantidade de gols que o Vasco conseguir, mas eu não acredito que vai ser uma vitória com muitos gols. Se o Vasco conseguir vencer, vai ser um resultado aí apertado, porque o Vasco está sem confiança. O Vasco está 6 jogos sem vencer. E, cara, o Felipe vai ter aí muito trabalho para conseguir fazer esse time do Vasco jogar. O Felipe vai ter uma tarefa aí muito complicada, né? Fazer esse time do Vasco ganhar fora de casa pela Copa Sul-Americana, coisa que o Vasco ainda não conseguiu. Inclusive, também no Campeonato Brasileiro, o Vasco ainda não conseguiu vencer fora de casa. A única vitória que o Vasco tem em competições, né? Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, a única vitória fora de casa, no caso, é na competição da Copa do Brasil, que foi contra o União Rondonópolis. E, cara, queria parabenizar aqui também a garotada aí do Sub-17. Parabéns aí, foram campeão da Copa do Brasil Sub-17, né? Os gols aí do Andrei de pênalti e também do zagueiro Christoph de cabeça. O Vasco conseguiu aí ganhar nos pênaltis, né? No caso, no tempo regulamentar, o Vasco fez 2-0 com o Andrei e Christoph. O Bahia conseguiu empatar. Inclusive o segundo gol do Bahia foi um gol muito lindo. Um gol aí se eu não me engano, do garoto, acho que o nome dele é Guilherme. Conseguiu aí dar um chutão no ângulo. Um belo golaço aí do garoto do Bahia. Parabéns aí também pro Bahia, né, que fez uma partida muito boa.
Foi um jogo muito interessante, né? Eu consegui ver uma parte do jogo, consegui ver o final ali do segundo tempo e as cobranças aí de pênalti. E o Vasco aí conseguiu fazer uma boa cobrança de pênalti, né? Teve aí 100% de aproveitamento, 5-3 aí, né, nos pênaltis. E parabéns aí para a garotada campeã. E destaque aí para o Medina, camisa 10, joga muito. Ele que fez o lance, que originou, né, no pênalti. Ele saiu levando praticamente do meio do campo até quase dentro da área do Bahia, né? Na meia-lua ali da grande área. E ele deu um chute, bateu na mão do jogador do Bahia. E com isso, o árbitro, no caso aí, né, chamou no VAR, viu que teve um toque de mão e marcou pênalti pro Vasco. E o garoto Andrei foi lá e cobrou também com precisão. Então, para mim aí, os destaques dessa partida foram os jovens Andrei, o Medina, né, que eu acabei de falar, e também o zagueiro Christoph, que fez o gol, não poderia passar batido. E também teve outros jogadores também, né, o cruzamento também do Léo Félix, o lateral aí do Vasco também, não pode passar batido também. Ele fez uma boa partida, esse lateral. E, cara, que cruzamento de qualidade, hein? Que curva que ele botou para a cabeçada do Christoph. E também tem muitos outros jogadores aí, né? Muitas promessas nesse time sub-17 que tem que ser aí olhado com muito carinho, né, para a base. E quem sabe aí puxar 1 ou 2, 3, 4, 5, cara, até mais jogadores aí para estar tendo oportunidades aí no profissional. Essa safra aí do sub-17 do Vasco é uma safra muito boa. Tem muitos jogadores aí de qualidade, né? Tem muitos jogadores com um futuro muito promissor. Jovens aí que vai dar muita alegria aí para a torcida do Vasco. E mais uma vez aí vamos parabenizar. Parabéns aí, garotado. Campeã da Copa do Brasil Sub-17. Inclusive foi título inédito, né? Isso aí faz com que a conquista seja aí um pouco com gostinho, né, de que é melhor, né? Melhor ainda, né? Ganhar um título inédito, um título que a gente não tinha aí no caso do Sub-17 da Copa do Brasil. Então, isso aí acabou fazendo com que a conquista fique com sabor, né, de bem mais gostoso, né? Um sabor aí que com certeza vai ficar marcado aí na memória dessa garotada aí, dessa geração aí, né, do Sub-17 do Clube de Regatas Vasco da Gama. E agora, galera, passando aqui pro provável time, né, o técnico Felipe não deve estar fazendo muitas alterações, no caso do mesmo time, né, que enfrentou o Palmeiras. O Felipe não vai fazer modificações, não vai mudar muita coisa aí, né? Bem provável que o Felipe vai dar uma chance e vai dar aí também continuidade aí, né, para essa escalação e também praticamente para os mesmos jogadores aí, né, que enfrentaram o Palmeiras, e terá apenas algumas modificações, mas modificações ali pontuais. No caso, Coutinho e Verratti não tinham jogado contra o Palmeiras. Ambos aí com certeza vão jogar como titular nessa partida contra o Porto Cabelo. Então, no caso, vai ter, né, alteração, mas alteração pontuais. Eu acho que, na minha opinião, o Felipe não vai inventar de estar mudando tudo de novo. Ele vai tentar aproveitar ali, né, um pouco desse time que fez uma boa partida, principalmente ali no primeiro tempo contra a equipe do Palmeiras. Então, na minha opinião, o Verratti entra no lugar ali onde o Ryan jogou, né? O Ryan vai ser deslocado para a ponta direita. O Nuno
não vai ser mexido, vai continuar na mesma posição dele. O Lloyd Augusto deve começar no banco. O Adson também deve começar no banco. E o meio de campo, eu acho que o Felipe pode sim estar dando uma oportunidade de estar dando uma sequência para o mesmo meio de campo, para os mesmos volantes aí, que enfrentaram a equipe do Palmeiras, porque defensivamente o Vasco funcionou e o time teve aí um meio de campo de qualidade, um meio de campo que deu uma segurança ali defensiva para a zaga. Então a chance aí vai ser muito grande de Hugo Moura, Matheus Carvalho e Tietê jogarem hoje, no caso, contra a equipe do Porto Cabelo como titulares aí, de repente, no segundo tempo, se algum jogador ali tiver um pouco desgastado, tiver cansado, aí o Felipe pode estar fazendo ali alguma modificação no meio de campo. Mas a princípio, esses três aí, nessa trinca de volantes aí, deve continuar. Mas se o Coutinho jogar, aí de repente, no caso, o Felipe possa sacar um desses volantes aí, no caso, o Matheus Carvalho, para botar o Felipe Coutinho. Aí o time já ficaria com 2 volantes e um meio campista, um meio atacante aí. Então, veremos aí, E a zaga vai ser Lucas Freitas, João Vitor. No caso, o Lucas Freitas se machucou, Então, a chance aí vai ser o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo vai jogar no lugar do Freitas, que saiu lesionado. PH e Lucas Piton. E o nosso goleiro, Léo Jardim. E é isso. Agora aqui eu vou dar minha opinião sobre a escalação que eu faria. No caso aí, se eu fosse o Felipe, eu botaria o Coutinho no lugar do Ryan e deixaria ali o Verratti e o Nuno Moreira ali, os três ali. Faria esse ataque, na minha opinião, com o Coutinho, Verratti e Nuno Moreira ali. O Coutinho atuando como um ponta direita e o Nuno como ponta esquerda e o Verratti centralizado. E a trinca de volantes ali eu deixaria sim o Matheus Carvalho, o Tietê e também o Hugo Moura. Se você quiser um cara que cria um pouco mais ali, você pode deixar o Hugo Moura e o Tietê ali mais recuado e botar, no caso aí, botar o Paulinho no lugar do Tietê ali, também poderia dar um pouco certo. Mas, enfim, veremos aí, Mas essa, na minha opinião, seria a melhor escalação aí. Não abdicaria dos 3 volantes. E no caso, seria aí, muito importante, porque é uma partida fora de casa. E seria sim importante não tomar gol, E se conseguir aí não tomar gol, já é meio caminho adiantado, E a pior coisa é você acabar tomando os gols aí, No caso, se não tomar, você tem chances aí de pontuar, e se você conseguir fazer gol, melhor ainda, Então, é isso. Botaria o Paulinho no lugar do Matheus Carvalho aí, para ser o terceiro homem do meio de campo, para ser o terceiro volante. Deixaria o Paulinho aí mais como um meia versátil, Um cara que fosse responsável para estar ajudando a armar as jogadas ali no meio de campo. E deixaria o Hugo Moura e o Tietê
um pouco mais recuado para estar responsável mais pela defesa, né? Para estar ali ajudando defensivamente e protegendo ali a defesa do time do Vasco. E é isso, na frente Coutinho, Verratti e Nuno Moreira. E os zagueiros ali, para mim, o Luiz Gustavo. Já tá na hora de ter uma sequência. Para mim, o Luiz Gustavo é bem melhor do que o Lucas Oliveira, até mesmo do que o Lucas Freitas. E agora ele vai ter oportunidade aí, né, de demonstrar seu futebol jogando no time titular. E, cara, PH e Lucas Piton não tem nem muita coisa, não tem nem como ficar mexendo. Não tem o que fazer, né? Até porque o Vitor Luiz é muito fraco, na minha opinião. Então, é o Piton mesmo e também o PH ali, não tem como mexer, não tem como ficar inventando. Esse aí é o time para vencer a equipe do Porto Cabelo lá na Venezuela. Léo Jardim, Luiz Gustavo, João Vitor, PH, Piton, Hugo Moura, Tietê, Paulinho ou Matheus Carvalho, mas Paulinho aí, né, como terceiro homem, daria um pouquinho mais certo, mas no caso, se o Matheus Carvalho jogar, pode botar, no caso, o Tietê ali como terceiro homem, né, e deixar o Hugo Moura e o Matheus Carvalho ali mais recuado, também funcionaria. E na frente ali o Verratti, Coutinho e o Nuno Moreira ali. Os três atacantes aí, né? Que com certeza o Felipe vai estar escalando a 4-3-3. Não sei se ele vai mudar o esquema. Tem possibilidade também, né? De repente, dele fazer aí um time um pouco mais defensivo. Um time aí com 4 homens ali no meio de campo, né? Um 4-4-2. Mas isso aí vai depender, né? A gente tem que aguardar aí. A princípio, as chances é muito grande de ser novamente aí um 4-3-3 aí. E na reserva, né, os jogadores aí à disposição. Teremos o Adson, teremos o Garré. O Garré e nada é a mesma coisa, né? Mas vai estar lá à disposição do mesmo jeito. No caso também, Alex Teixeira, teremos aí Lucas Oliveira, Maurício Lemos ainda é desfalque, ainda não se recuperou da fratura. O Paê também é desfalque, ainda está se recuperando de lesão. E também temos aí o goleiro Daniel Fusato, e também temos aí alguns jogadores que eu nem sei se serão relacionados, como no caso Souza, e também o Esforza, Jean Davi, mas ambos aí, alguns desses daí poderão também estar no banco de reserva, né? Entre Souza, Esforza e Jean Davi. Um desses três aí pode estar no banco de reserva também, ao lado do Alex Teixeira, do Adson, do Garré, do goleiro Daniel Fusato. Entre eles também poderão ter aí alguns jogadores da base, né? Vamos ver que ainda não saiu a lista de relacionados. Então, a chance grande aí de ter pelo menos aí uns 2 da base. Quem sabe aí, né? Alguma novidade, mas a princípio o Zuccarello e o goleiro Felipe Gabriel podem estar aí, né, nessa lista aí de relacionados para essa partida, para essa decisão contra o Porto Cabelo na Venezuela, galera. E é isso. Vamos para cima aí. O Vasco tem que ganhar e tem que ganhar bem aí, né? Tem que fazer um bom jogo e procurar fazer aí saldo de gols aí contra essa fraquíssima equipe do Porto Cabelo. E é isso. Tamo junto aí. Deixa seus placares aí nos comentários. Quanto que vai ser o jogo. No meu placar aí, né? Meu palpite vai ser Vasco 3-1 em cima do Melga. Infelizmente, com esse placar ainda o Vasco não vai conseguir passar o Lanús, mas já é alguma coisa aí. Tamo junto aí, fica com Deus, saudação vascaína.